Fala galerinha do bem, Amadeu na área, aqui trazendo informações, notícias rápidas e rasteiras para vocês. Hoje, segunda-feira, primeiro dia do mês de dezembro, mês do Natal, nascimento de Cristo. Espero que vocês gostem realmente desse mês de dezembro, que Papai do Céu abençoe a todos vocês com muita paz, saúde e sucesso. Hoje, segunda-feira, 1/12 de 2025. Eu vou falar logo aqui bem rápido para vocês. Galera, você que ainda não é inscrito no canal Boteco do Amadeu, se inscreva, dê aquele like, divulgue, compartilhe. E lá no cantinho do lado direito, tem lá o sininho. Toca lá naquele sininho, que toda vez que subir um conteúdo do canal, vocês receberão as notificações. Já sentiram que a minha voz ainda está rouca desde sexta-feira. E a chuva lá, a abençoada chuva, né? O Vasco jogou de chuteiro o primeiro tempo de chuteira slick, né, para gramado seco, e no segundo tempo jogou de chuteira biscoito, que é para o gramado molhado, e o Vasco deu um show para a equipe do Internacional. Vocês, né, vocês, torcedores do Colorado, gostam sempre de desdenhar o Vasco da Gama, né? É isso aí, foram chamar o Abel Braga, vocês vão cair do mesmo jeito. Relaxa, fiquem tranquilos, que eu vou torcer para vocês caírem, porque vocês realmente são pessoas que, né, eu não vou generalizar a torcida do Colorado, mas ó, um pessoalzinho aí do YouTube que gosta muito, mais uma vez, de querer sacanear a instituição, a torcida e o Clube de Regatas Vasco da Gama. Vasco é muito maior do que vocês. Mas vamos lá, galera. Eu vou falar primeiramente da arbitragem. Vasco e Mirassol, amanhã, dia 2 de dezembro, às 19 horas, no estádio Vasco da Gama, mais conhecido como a nossa colina histórica. Me assusta a arbitragem, principalmente o árbitro de jogo e também o VAR. Mas vamos lá. A arbitragem será de Paulo César Zanovelli, da Federação Mineira de Futebol. Assistente número 1, Guilherme Dias Camilo, da Federação Mineira. E o assistente número 2, Leone Carvalho Rocha, da Federação Goiana de Futebol. O VAR, o VAR, Rafael Trace, de Santa Catarina. Deixa eu deixar uma coisa aqui bem clara para o torcedor e a galera que é inscrita aqui no canal, e a galera que não é inscrita, se inscreva. Divulga aí, tá, galerinha? Dê aquele like. A média de cartões amarelos do senhor Zanovelli por jogo é de 4 a 5 cartões por jogo. E uma outra coisa, os jogos que ele apita tem no mínimo 40 faltas. 40 faltas por jogo. Isso é muito. É muito. A FIFA pede 18, né? Que o juiz pare o jogo no máximo 18, já é muito. Agora imagina o cara com 40. Inclusive, o Zanovelli é aquele juiz que apitou Fluminense e São Paulo, que ele confirmou um gol, teve mão na bola, teve falta e não deu nada. E mais uma outra coisa, no Clássico Mineiro, entre Atlético Mineiro e Cruzeiro, ele puxou o cartão errado, expulsou quando era para dar cartão amarelo. Então fiquem de olho no apito. Fiquem de olho no Zanovelli. Eu tenho muito medo. E o seu Rafael Trace, gente, meu Deus do céu. Vou falar uma coisa para vocês. Tem lances que outros deixam passar. Pode aparecer um toque de mão, uma jogada de ombro, o Trace, tá? Uma jogada de ombro, tá? Um tronco. Ele chama o árbitro. Esse Rafael Trace, qualquer coisa, ele chama, sabe, o árbitro para ir lá no VAR e dar uma olhadinha. Então vamos tomar muito cuidado com a arbitragem. Colocar um árbitro dessa magnitude negativa, tanto o árbitro quanto o VAR, para apitar Vasco e Mirassol, onde isso pode estar decidindo até o possível, por que não acreditar, o Vasco dando um upgrade, mais uma vitória, 3 pontos, chegando a 48, pode ali de repente brigar ali pelo brasileiro. Eu sei que é difícil. O percentual, segundo a Universidade Federal de Minas Gerais, é de 21 a 22% pelo Campeonato Brasileiro, o Vasco chegar numa pré-Libertadores. Isso o Vasco fazendo os 51 pontos, que é vencendo o Mirassol e vencendo o Atlético Mineiro no próximo domingo, às 18 horas, lá na Arena MRV. Então, gente, resumindo a arbitragem, é muito perigosa essa arbitragem. Agora eu queria falar de um jogador, cara, que chama minha atenção até pelo que eu já fiz. Já fui goleiro. Então é um jogador que merece todo carinho do torcedor vascaíno. Leonardo César Jardim, mais conhecido como Léo Jardim,
que para mim, na minha humilde opinião, tá, gente? Eu quero que vocês debatem isso aí depois aí no chat, que vocês podem me responder, podem falar, podem discordar da minha opinião. Isso aqui é só o que eu acho. E eu fui procurar isso com outros goleiros que já passaram pelo Vasco. Fui bater um papo com eles. Não vou citar nomes, mas já fui falar. É exatamente o que eu penso, o que eu vou aqui. Até escrevi para eu não errar uma palavra, nenhuma vírgula. Só para ter noção. O Léo Jardim está no Vasco desde 2023. Vocês sabem quantos jogos o Léo Jardim já fez com a camisa do Vasco? Mais de 140 jogos. Sabe quantas defesas o Léo Jardim fez? Quase 500. 477 defesas. Sabe quantos pênaltis o Léo Jardim defendeu? 9. Cara, então, inclusive o Léo Jardim já nos salvou da Série B. Eu vou falar do Léo Jardim hoje, tá? E depois, daqui a pouquinho, eu vou falar do Thiago Mendes. Então, o Léo Jardim já nos salvou, já nos classificou para a Copa do Brasil. Inclusive, estamos indo, tá, para mais uma semifinal contra agora o Fluminense. Ano passado foi contra o Atlético, justamente porque o Léo Jardim defendeu as cobranças de pênalti. A última contra o Botafogo, que nos credenciou aí essa semifinal. Então, o Léo Jardim é um goleiro, é um jogador que merece todo o respeito do torcedor vascaíno. E a profissão de goleiro, o goleiro é o que mais treina dentro de campo. Na minha época já treinava, agora ainda treina mais ainda. Então a gente tem que dar sempre essa moral para o Léo Jardim, porque realmente é um jogador, é um arqueiro, como diziam os mais antigos, de relevância. Para mim, é um dos líderes do elenco do Vasco. E merece uma chance na seleção brasileira. Amadeu, tá fazendo lobby? Tô fazendo lobby. Tudo bem, como a galera assim acreditar. Porque eu acho que, na minha humilde opinião, o Léo Jardim é melhor do que o Hugo Souza e melhor do que o Bento para ir para a seleção brasileira, para ser um dos 3 goleiros. O Léo Jardim chegou em 2023, no meio do caos, e virou titular absoluto. Em 2024, o Léo Jardim se consolidou como o jogador mais regular do elenco. Tá? E em 2025, atual, esse ano que nós estamos aqui agora, os números dele são de goleiro top. Isso aqui foi um resumo que eu fiz. Eu estou lendo aqui para vocês. Mais de 140 jogos, quase 500 defesas, 9 pênaltis defendidos, tá? E tem uma outra coisa, ele tem uma taxa de 72% de aproveitamento. Hoje, Léo Jardim é simplesmente um dos pilares do Vasco. Ele tem 7 clean sheets. Isso quer dizer que em 7 jogos no ano de 2025, o Léo Jardim não foi vazado. O que nós podemos falar desse jogador, desse atleta, sabe, desse grande goleiro do Vasco? Para mim, um dos melhores goleiros que já passaram pelo Vasco, sabe? É um goleiro que merece todo cuidado e todo respeito. E uma outra situação, em 2025, os números explodiram. Léo Jardim virou referência. Estatística, destaque nacional. E não é só impressão da torcida. Os dados comprovam exatamente isso. Que o Léo Jardim continue sendo, sabe, o nosso paredão da colina. E falar do Thiago Mendes, né? Porque um jogador que chegou aí na metade, no meio do ano, contestado, veio no mundo árabe. E o Thiago Mendes jogou, graças a Deus, voltou, tá tranquilo. Voltou e jogou muito bem no último jogo, diante da equipe do Internacional. Jogou 69 minutos, tá? Ele teve um passe decisivo, 77% em acerto nos passes. Ele tentou um drible preciso e acertou esse drible preciso. Ele sofreu uma falta, 6 recuperações de passe de bola feita. Recuperou e deu o passe. 6. Isso é muito bom, acima da média. Ele teve 2 cortes feitos, né? Se antecipou e cortou. E de 4 disputas que ele teve no chão, ele ganhou 3. Então, eu acho que o Thiago Mendes é aquele atleta que está chegando para encorpar ainda mais esse meio de campo, juntamente com o Barros e com o Coutinho. E lá na frente, sabe, o nosso ataque letal, com Andrés Gomes, Ryan e Nuno Moreira. Galerinha, isso aqui são só informações. Espero que realmente amanhã a torcida mais uma vez vai dar aquele show lá no estádio de São Januário, lotando, apoiando, vibrando. E o Vasco, com certeza, vai conseguir esses 3 pontos para levar o Vasco
para 48 pontos e brigar ali, por que não, pelo G8, tentando uma vaga na pré-Libertadores. É difícil, mas como diz o samba da minha grande escola de samba, Mocidade Independente de Padre Miguel, que tem um grande, sabe, intérprete, que é Paulinho Mocidade, grande vascaíno. Sonhar não custa nada, exatamente isso. E na próxima semana vamos falar ainda mais de Vasco e Fluminense, o primeiro jogo dia 11. Tá bom, galerinha? Um beijo no coração, obrigado pelo carinho, desculpa a voz, tamo junto. Ó, obrigado pelos quase 3.000 inscritos no canal.